Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais um livro muito bom. Nós já lemos vários livros dessa autora, né, Joyce Meyer, e hoje nós vamos ler mais um livro dela, uma conversa franca sobre o medo. Quem, né, nunca passou medo, nunca sentiu medo. Medo faz parte das emoções que o Senhor colocou em nós. O medo, ele faz parte. Só que nós devemos tomar cuidado para o medo não nos paralisar. Então, hoje nós vamos começar uma conversa franca sobre o medo. É o livro de Joyce Meyer. E aqui vem a introdução, que é pequenininho, e a gente já vai para o capítulo 1. Um dos grandes benefícios disponíveis a nós, em nossa herança espiritual como crentes em Cristo Jesus, é a liberdade do medo. Mas, mesmo se tivermos medo, sabemos que podemos ir em frente e agir, porque Deus estará conosco para nos proteger. Ele nos ajudará a enfrentar, estará à nossa frente para lutar a batalha por nós ou nos livrar. Nos fará passar pelas adversidades de forma vitoriosa conforme lhe obedecermos. Se você sente que perdeu algumas coisas em sua vida por causa do medo, você pode aprender como lidar com ele ou superá-lo e começar a experimentar a vida abundante que Deus planejou para você. Ou seja, não está falando que você vai ficar livre do medo, mas mesmo com medo, você pode seguir em frente. O medo faz parte das nossas emoções. O medo é para nos proteger. Ou seja, se eu estiver passando perto de um cachorro, se eu estiver andando na rua e ver um cachorro na frente, eu tenho medo de cachorro. Eu vou dar a volta, não vou passar perto dele. É para proteger. Então, nós devemos olhar o medo com esse olhar de proteção, não para nos paralisar. Porque mesmo com medo, você pode seguir em frente e experimentar a vida abundante que Deus planejou para você. Uau! Introdução e a parte 1. Livre do medo. Vamos lá, livre desse medo que paralisa, confrontando o medo. O Senhor teu Deus é quem vai conosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, 6. A mensagem, não temas, pois eu, o Senhor, estou convosco. É expressa de muitas maneiras diferentes na Bíblia. Deus não quer que tenhamos medo, porque o medo nos impede de receber e fazer o que ele planejou por nós, que ele planejou para nós. Ele nos ama e quer nos abençoar, por isso providenciou meios para não temermos, ou seja, não precisamos temer, porque quem está conosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Podemos ver a seguinte passagem, que aqueles que creem em Jesus Cristo não precisam ter medo de coisa alguma que os incrédulos, pessoas do mundo, temem. Deus não quer que temamos essas coisas, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração, ou cruel, ou santa, a tudo quanto este povo chama conjuração, ou cruel ou santa. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, para que não ofenda com medo do homem. Desconfie dele. Isaías 8, 11. Em sua palavra, Deus nos diz que podemos viver de forma vitoriosa, sermos fortes nele e no poder da sua força. Ele prometeu que nunca nos deixaria ou nos abandonaria, independente do que acontecer. Não temas. Seja forte, seja corajosa. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. Não precisa ter medo. Não temas. Todos nós já experimentamos começar a nos encher de fé para depois o medo começar a surgir em nós só de pensamento, só de pensarmos nele. Precisamos perceber que a fonte do medo é Satanás.
João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor, o medo produz tormento. Quem quer viver assim? Ninguém quer viver assim. Igual eu falei, o medo, ele faz parte, né? O medo, a ansiedade, a alegria, faz parte das nossas emoções. Deus colocou em nós para nos proteger, aquele medo de proteção, de você entrar numa enrascada. Isso é saudável. Agora, esse medo que te paralisa, esse medo que vem do inimigo, o Senhor, ele lança fora. Ele lança fora esse medo que te paralisa, esse medo que traz tormento. Deus não quer isso para você. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E quem é amor? Deus, ele é o próprio amor. Satanás envia o medo para tentar nos atormentar, para que duvidemos e nos sintamos mal, pois assim seremos impedidos de fazer o que Deus quer que façamos e de receber tudo o que ele tem para nós. Podemos viver sem medo, construindo nossa fé naquilo que Deus disse em sua palavra. Por exemplo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, espírito de medo, servil, covarde, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1,7. Deus te deu poder de amor, de moderação. Deus te deu esse poder de coragem, mulher. Então, se Deus nos deu esse poder de amor, moderação, de coragem, por que eu vou temer as críticas de estar aqui? Por que eu vou temer o inimigo que quer lançar na minha mente, na sua mente, que você não é capaz, que se você falar errado, eu vou rir de você, e daí? Se eu falar errado, eu posso consertar depois lá na frente. Por que eu vou ter medo, sendo que eu quero estar aqui? Porque o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, para nós darmos frutos na nossa casa, onde o Senhor nos colocar. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Romanos 10:17 diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a pregação, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Precisamos aprender e confessar versículos em voz altas, como o versículo acima e outros no final deste livro, para que possamos beber deles como bebemos água quando estamos com sede. É o todo tempo, nós devemos confessar a palavra do Senhor, ler em voz alta, isso eu já ensinei para vocês aqui, através de livros, de experiência. Como você tem sede, que você vai lá no filtro e bebe aquela água fresquinha. Assim nós devemos confessar, falar em voz alta os versículos. Deus não me deu espírito de covardia. Deus me deu espírito de poder, de coragem, de amor, de ousadia. É isso, confessarmos. Quando abrimos nossa boca e confessamos que o Senhor diz para nós e sobre nós, a palavra de Deus nos dará poder para superar os medos que nos atormentam e nos atrapalham. Que tá, muitas vezes, os pensamentos. Vocês lembram? O pensamento é como nuvem, ela vem e vai. Então, quando vêm os pensamentos que te impedem, pensamentos de medo, que quer atormentar a sua vida, fale a palavra de Deus. Deus me deu espírito de coragem. Deus me deu espírito de poder, de amor, de ousadia. Então, esse pensamento, como ele veio, ele vai embora. E esta é a confiança, a certeza, o privilégio da ousadia que temos para com ele. Temos a certeza de que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, concordando com o próprio plano, com o seu próprio plano, ele nos ouve. E se sabemos com certeza que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, com conhecimento absoluto e definitivo, de que obtemos.
foi dada a nós a nossa posse. Os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5,14. A poder orar e confessar a palavra de Deus, que é a sua vontade revelada. Estou convencida de que uma das coisas mais importantes que podemos fazer em nosso momento da oração é confessar a palavra de Deus. Quando percebemos que estamos tentando evitar o confronto com alguns assuntos da nossa vida por causa do medo, imaginação ou questionamento, o que devemos fazer é orar e pedir a Deus que faça o que prometeu em sua palavra, e adiante de nós e aplanar o caminho para nós. Tiago nos ensina que não temos, porque não pedimos. Tiago 4,2. Jesus nos disse para pedir, buscar e bater. Mateus 7,7. Né? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre. Quando enfrentamos uma entrevista de emprego, por exemplo, em vez de ficarmos com medo de causar má impressão ou não conseguirmos a vaga, precisamos pedir ao Senhor que esteja conosco, para ir diante de nós e preparar o caminho para que possamos nos apresentar da melhor forma possível. Assim, podemos confiar que o que quer que aconteça será para nosso bem, segundo a perfeita vontade e o plano de Deus para nós. Então, não tenha medo, mulher. Ore a palavra de Deus. Deus me deu espírito de coragem, não de medo. Deus me deu espírito, poder, de ousadia, de amor. É esse Deus que me criou, que a nossa identidade foi mudada nele. O que Jesus orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele estava triste, ele estava com medo, mas ele agiu assim mesmo. Mas ele falou, ele estava triste, angustiado até a morte, porque ele ficaria distante do Pai. Porque o pecado não tem como. Deus é santo. E Cristo estaria carregado dos nossos pecados. E naquele momento de dor, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando ele orou no Getsêmen, passa de mim esse cálice, mas ele viu e falou, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes a vontade do Pai é diferente da nossa. Às vezes dói. Mas quando nós entendemos a vontade do Pai, com medo, nós enfrentaremos, né? Enfrentaremos o percurso, como Cristo enfrentou. Mesmo angustiado, com medo, ele enfrentou. Por quê? Porque ele estava olhando além daquela cruz, olhando para mim, para você. Então, olhe para além das suas dificuldades. Vai com medo a si mesmo. Olhe para além. Quem está lá na frente te esperando é o Pai. E ele está com você nessa caminhada, nessa jornada. Vai com medo mesmo. Não deixe o medo te paralisar. Vai assim mesmo. Faça com medo. Olha. Ora. Disse o Senhor a Abrão, sai para o seu próprio bem, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Como você se sentiria se Deus pedisse que saísse da sua casa? Deixasse sua família, nem os parentes, e tudo que fosse familiar e confortável e partisse para onde? Cheio de medo? Esse foi precisamente o desafio que Abrão enfrentou nessa passagem. E isso o amedrontou. Por isso que Deus lhe dizia inúmeras vezes, não temas. Essa foi a mesma mensagem que ele deu a Josué, quando o chamou para levar os filhos de Israel para possuir a terra que lhe prometera como herança. Josué 1, 6, 7, 9. Josué, depois de estava enfrentando o luto, que Moisés tinha partido. Moisés já tinha colocado as mãos sobre Josué. Ele já tinha recebido esse poder de levar o povo até a terra. Aí Josué morreu, aquele grande líder, e o Senhor levantou Josué. Josué estava com medo, mas Deus o encorajou. Deus encorajou Josué. Deus encorajou, não temas. Ser forte e corajoso, Josué, eu estou com você. E essa palavra nós podemos tomar posse dela. Eu tomei posse dessa palavra com toda a minha força. Que o Senhor está comigo. Eu não preciso ter medo. Eu tenho que ser forte e corajosa, porque quem está comigo não é qualquer pessoa. É o Senhor dos Exércitos, é aquele que me criou. Qualquer pessoa que decidir fazer qualquer coisa para Deus, precisará ouvir o Senhor dizer com frequência, não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu estou com você. E é isso, Deus está com você e está comigo. Elizabeth Elliot, cujo marido foi morto junto com os outros 4 missionários no Equador, disse que sua vida foi totalmente controlada pelo medo.
Sempre que ela começava a ir em frente, o medo a impedia, ao medo paralisando. Uma amiga lhe disse algo que a libertou. Ela disse: por que você não faz o que tem que fazer? Com medo? Elizabeth e Rachel, irmã de um dos missionários mortos, foram evangelizar tribos indígenas, incluindo aqueles que tinham matado os maridos e os irmãos das mulheres. Muitas vezes pensamos que devemos esperar para fazer algo até que não tenhamos mais medo. Se fizermos isso, provavelmente realizaremos muito pouco para Deus, para os outros e até mesmo para nós. Tanto Abrão quanto Josué tiveram fé e foram obedientes a Deus, fazendo o que ele tinha ordenado que fizesse, com medo. O Senhor me lembrou a história sobre por que não fazer com medo? Por que não fazer com medo mesmo? E depois começou a me mostrar algumas coisas sobre o medo. Não temas, que significa não fuja. Não temais, aquietai-vos. Tenham confiança, fique firme e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, 13. O que percebi que Deus estava dizendo para mim era que a frase não temas simplesmente significa não fujas. Desse modo, a solução para o medo é simples. Quando enfrentamos o medo, em vez de dobrar os nossos joelhos diante dele, devemos ficar de pé e fazer aquilo que tememos. Aquilo que temos medo. É precisamente isso que Deus nos diz para fazer em sua palavra. Mesmo que nossos joelhos tremam, nossa boca seque e achemos que vamos cair, precisamos continuar dizendo: Senhor, fortalece-me, mesmo que dá dor de barriga. Isso é o que tu me dissestes para fazer. Com a tua ajuda eu vou conseguir, porque a tua vontade porque é a tua vontade revelada para mim. Estou determinada a não permitir que a minha vida seja controlada pelo medo, mas pela tua palavra. Uau! Confronte o medo com a palavra de Deus. O medo não some simplesmente com nosso desejo ou vontade, mas ele precisa ser confrontado e trabalhado por meio da palavra de Deus. Há vezes em que as pessoas são miraculosamente libertas do medo pela oração. Não há dúvida sobre isso, porque servimos a um Deus que opera milagres. Já orei para pessoas serem libertas do medo que depois me disseram, depois da sua oração, nunca tive problemas com medo novamente. Mas na maioria das vezes, confrontamos e superamos os medos meditando na palavra de Deus para nós mesmos, resistindo o medo no poder do Espírito. No meu caso, tive muitos problemas como resultado de abuso sofrido durante minha infância. Houve coisas na minha vida que precisei de libertação, mas com uma pequena exceção. Deus me libertou de todas elas como resultado da aplicação da palavra de Deus. Deus nem sempre nos livra das coisas. Ele geralmente nos faz passar por elas. Então tem coisas que Deus não vai livrar. Ele vai fazer você passar por ela, para mostrar que a sua confiança está nele, para mostrar a sua verdadeira identidade, que nós lemos no livro passado, que é no meio do deserto, que o diabo vem testar você, se tu és o filho de Deus. Lembra de Cristo? Então, tem coisas que Deus vai permitir, mas você tem que o quê? Aplicar o quê? A palavra de Deus, como Jesus aplicou lá no deserto. Nós devemos aplicar a palavra de Deus para vencermos o medo. E é isso que o Senhor faz. Deus nem sempre nos livra das coisas. Ele geralmente nos faz passar por elas. O medo é falsidade. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. João 8, 44. A Bíblia não nos diz, não temos. Ou não sues. Ela diz, não temas. A Bíblia não nos diz, não tremas. Ou não sues. Ela diz, não temas. Tem a diferença. Nesse contexto, o medo é sair correndo. Nesse contexto aqui, é sair correndo.
A amiga de Elizabeth estava sugerindo que ela começasse a fazer o que tinha medo em vez de correr. Tá vendo que tem a diferença, né? A Bíblia não está falando para não tremer, e sim não temer. Dizem que as letras na palavra medo significa, na verdade, evidência falsa com aparência real. Jesus disse que o diabo é o mentiroso e pai da mentira. A verdade não habita nele. Ele tenta usar a falsidade para enganar o povo de Deus, para que temam e não sejam ousados o suficiente para ser obedientes ao Senhor e colher as bênçãos que ele tem preparado para os seus filhos. Na maioria das vezes, o medo de algo é pior do que a coisa de fato. Hein? O fantasma que a pessoa cria na mente é muito pior. É igual quem nunca andou de avião, coloca aquele medo, ai, como que vai acontecer? E depois, de fato, não é daquele jeito que ela imaginou. Geralmente, se formos determinados e corajosos o suficiente para fazer o que tememos, descobriremos que não é tão ruim assim como pensávamos. Na palavra de Deus, encontramos o Senhor dizendo ao seu povo com frequência: não temais. Creio que a razão para dizer isso é para encorajá-los a continuar insistindo naquilo que vem pela frente, para que façam o que ele diz. Por quê? Porque ele sabe que as grandes bênçãos estão disponíveis para nós do outro lado. Vejamos o exemplo de Abraão nisso. A coragem e a obediência produz grandes recompensas. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Como vimos anteriormente em Gênesis 12:1, Deus dá a Abraão uma ordem: pegue suas coisas e deixe para trás todos e tudo que se sente confortável e vai para um lugar que lhe mostrarei. Se Abraão tivesse dobrado seus joelhos ao medo, o resto da história nunca teria acontecido. Ele nunca teria experimentado Deus como seu escudo, sua grande compensação, e nunca teria recebido sua grande recompensa. Gente, Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha, que privilégio. Do mesmo modo, se Josué não tivesse superado o seu medo e obedecido à ordem de Deus para guiar o povo à terra prometida, nem ele nem o povo teriam aproveitado tudo que Deus tinha planejado e preparado para eles. Há poder na palavra de Deus para nos capacitar, para que não mais dobremos nossos joelhos ao medo dos desejos do diabo. Podemos fazer o que Deus quer que façamos, mesmo que tenhamos que fazer com medo. Uau! Finalizamos o capítulo 1. Amanhã nós continuamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Finalizamos o capítulo